tá faltando pontinha no Vasco. Tá E eu acho que é impossível você fazer um futebol profissional hoje sem pelo menos um pontinha no elenco. Sem um pontinha, na verdade, no time titular. Meu entendimento de futebol. Tem que ter um pontinho agressivo, pelo menos. Pode ser o mais magrinho e veloz, pode ser um DVD mais forte, mas tem que ter um ponta. E aí, beleza, do outro lado pode botar um cara pra trazer o jogo um pouco mais por dentro. Mas eu não entendo nada de bola. Quem entende é Vinícius Carrilho. Quero saber se dá pra montar um time com essas peças do Vasco, porque assim, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que coletivamente eu tô vendo o Vasco até desenvolvendo alguma coisa legal. Eu acho que o Carrilho tá conseguindo iniciar razoavelmente bem. Mas sem um ponta, cara. Dependendo de velocidade com Alex Teixeira, Jean Davi, Maxime Domingues, não dá, né, cara? Aí vamos usar o exemplo aí do Vasco e Fluminense, mas tentar ampliar isso também de maneira geral. O Vasco não tinha nenhum jogador um ponta de velocidade. Claro, o Paulinho é um volante ali que consegue fazer esse bate-volta, querendo ou não, ele é rápido, tem os laterais, né, o PH, enfim, é um atleta rápido. Mas, além da falta de um atleta, né, para essas jogadas, para essa construção, para poder explorar mesmo aquele X1, aquela que você acaba atraindo 2, 3 opositores no canto do campo, ali no canto do gramado, na bandeirinha, para criar uma dinâmica, enfim. Além de todas essas situações que um ponta já faz falta, o que chamou muita atenção é como o Vasco era facilmente sufocado por não ter essa válvula de escape. Então, montou um meio de campo com 4 homens que priorizavam a marcação, né? Que a ideia de ter a bola ali também, você ter 4 homens de meio campo mais o Coutinho. A ideia era ter a bola, só que é o famoso falta combinar com o adversário. E aí o Vasco não teve aquela válvula de escape para atacar a profundidade. Então, o que ficou muito escancarado no jogo era como o Fluminense conseguia encaixar uma pressão muito fácil pelo Vasco não ter esse atleta de velocidade que ia buscar essa bola. Ninguém que deixa o zagueiro assim. Da zaga, na dúvida. Zagueiro na linha alta ali, mas com medo do cara atacar o espaço. Que foi o que aconteceu no Fluminense e Botafogo. O Fluminense não conseguia encurtar essas distâncias entre as linhas, porque o tempo todo o Marlon Freitas espetava uma bola lá pro Savarino, espetava uma bola até pro próprio Igor Jesus, que tem a mobilidade dele, espetava uma bola pro Matheus Martins, e o Vasco não tinha essa saída, não tinha esse escape. Então permitiu o Fluminense encurtar ainda mais as linhas, permitiu o Fluminense fazer um salto de pressão muito mais equacionado ali, muito mais equilibrado, e aí foi muito mais efetivo e resultou no quê? Aquela quebrada para uma lateral, quebrada pro Veguete brigar de cabeça, e aí não... Muito pobre, né? Muito pobre. Assim, só pra trazer pra realidade. Ah, mas todo mundo tem qualidade. Tietê, eu não tenho nenhuma dúvida que o Tietê, o Jair, o Paulinho, o Coutinho, todo mundo com bola no pé, irmão. Todo mundo ali é acima da média. Mas não dá pra ficar só aquele toqueirazinho avançando em bloco pelo campo, não, irmão. Em alguns momentos acho que até dá. Principalmente quando você é propositivo, quando você ultrapassa o meio, pressiona o adversário lá na defesa. Mas você fica tocando bola, você ilude o adversário em algum momento. Agora, o jogo inteiro, depender só desse jogo, não dá. A questão de faltar um extremo no Vasco é muito também, assim, claro, do extremo com bola no pé, mas também do extremo jogando sem bola. Assim, só de ter aquele cara com o pé ali na linha do meio campo para ser uma opção, já vai atrair a marcação, já vai obrigar o adversário a segurar um lateralzinho. Já vou ter que segurar aqui, não vou conseguir. Não vai deixar um zagueiro como o Thiago Silva que constrói à vontade para se soltar. E assim, não vai deixar uma... Querendo ou não, era o Veguete e o Coutinho por dentro, aí você tinha a dupla de zaga do Fluminense encaixando. Isso não vai acontecer se você tiver alguém de velocidade. Você não vai deixar um encaixe 2-2 em alguém tendo alguém de velocidade do time. Você tem que deixar alguém na sobra, é muito arriscado, né? Então faltou muito pro Vasco isso, e aí foi aquela situação de não conseguir sair, de não conseguir jogar, e ficou escancarado como falta essa... Todo mundo já sabia que faltava essa peça no Vasco. Sabe quem é a peça de velocidade do time hoje? O Paulo Henrique, que faz bem, o papel faz muito bem. Mas o lateral, que tem que recompor na primeira linha, também não pode ser o tempo inteiro o cara que vai no fundo. E não é nem só isso, assim, quando você tem um extremo começando o movimento de ataque à profundidade, ele já tá colado na última linha. O tempo de reação do marcador dele tem que ser muito rápido. Quando um lateral vai sair lá da defesa... Muito mais previsível. Pra atacar, assim, o tempo de reação que o adversário pode ter pra enxergar essa jogada, pra perfilar o corpo, pra fazer o movimento de acompanhar ele, é muito mais tranquilo do que se ele fosse ponta. Então, na hora que o Paulo Henrique começava essa corrida, o Canóbio, que é um atleta que sempre se dedicou muito a essa recomposição, ele já estava encaixado ali, ele já conseguia recompor. E, de novo, isso vai acontecer em vários outros jogos. Na hora que o lateral tem que ser o cara que te dá essa jogada em profundidade, é muito fácil para outro time marcar e fica muito previsível. E vamos falar aqui o português, claro. Paulo Henrique eu acho muito bom, mas é limitado, né? Um cara que tem muita qualidade, mas que tem uma limitação muito clara. Se você entregar um excesso de responsabilidade pro Paulo Henrique, ele não vai carregar. O Paulo Henrique precisa de um mínimo andamento na equipe.
começa a sobrecarregar o Paulo Henrique ao longo do ano, em maio o torcedor não aguenta mais olhar na cara do Paulo Henrique. Ele vai de queridinho pra odiado pela torcida. Pra entender isso, E não tem é que porque chegar a o cara torcida da do Vasco, velocidade. não. É todas as torcidas porque vai ser mesmo. eu adoro o Paulo Henrique, mas eu vou ter que testar ele daqui a 2 meses se ele continuar recebendo essa sobrecarga pelo fato do Vasco não ter um outro homem de velocidade. Eu sei que o Adson tá voltando de lesão, mas precisa de mais.